Pessoal, vem cá comigo aqui, olha só. Outra coisa que alterou muito agora, tá? Que é o seguinte, olha só. Dá uma olhada no artigo 112. Olha aqui, ó. O cara não pode esquecer do livramento condicional, progressão de regime. O cara tem que lembrar da transação penal, acordo de não persecução penal, sursi processual. E agora eu queria falar um pouquinho com vocês do regime prisional. Então o cara tem que entender essas coisas, que é o seguinte. Livramento condicional, gente, ele tem que cumprir quanto de pena? Livramento condicional. Ele é primário e cometeu um crime comum, tem que cumprir quanto? Mais que ele cumpra quanto? 1/3. Se ele for reincidente e crime doloso e cometer um crime comum, ele tem que cumprir quanto? Metade. Agora, se ele cometer um crime hediondo, o cara vai ter que cumprir quanto? Já tô 2/3. Então, André, me tira uma dúvida. O cara tem que ter a substituição da pena. Então, o cara não pode confundir essas coisas. Substituição da pena está no artigo 44. Transação penal está na lei 9.099. Não é isso? Sursi e sursi processual. Então, recapitulando, galera, olha só. Transação penal e acordo de não persecução penal. Antes ou depois de iniciado o processo? Antes de iniciado o processo. A transação penal é para quando, gente? Para crimes? Em que situação? Cuja pena mínima ou máxima? Máxima, não sei de quantos anos? 2 anos. E o acordo de não persecução penal? Pena mínima ou pena máxima? Pena mínima de até quanto? 4 anos, desde ser sem violência e grave ameaça contra a pessoa. Beleza? Aí eu falei com você do sursi. Suspensão do que, gente? Do processo da pena. Da pena. Isso aqui é antes ou depois da condenação? Depois da condenação. Mas tem que ser condenação até quantos anos? Até 2 anos. E a suspensão do processo? Antes ou depois da condenação? Antes. Mas tem que ter pena o quê, gente? Pena mínima de até o quê? Mano, tem que lembrar dessa porra. E a substituição de pena? Para crimes até quantos anos? Condenação até 4 anos. Mas tem que ser um crime com ou sem violência? Sem violência ou qualquer crime desde que seja culposo. Beleza? Eu sei que é chato, são regras diferentes. Agora eu queria falar com você da progressão de regime. Queria conversar com os senhores do regime. Porque, veja bem, eu tenho quantas penas no ordenamento jurídico? Tem quantas penas no ordenamento jurídico? Quantas penas podem ser impostas no ordenamento jurídico? Resposta, não sei. Só não podem 5, que a Constituição falou. Quantas penas eu posso ter no ordenamento jurídico? Não sei, menos 5. Quais são as 5 penas que o ordenamento jurídico não permite? A Constituição. Pena de morte em tempo de guerra, de paz, porque em guerra pode, caráter perpétuo, banimento, trabalho forçado e as cruéis. Direito constitucional. Então, se hoje o cara perguntar para o senhor o seguinte, doutor, quantas penas nós podemos ter no ordenamento jurídico? Uma porrada. Desde que não seja o quê? Essas 5. Está claro? André, no Código Penal, quais são as penas que eu tenho? As penas privativas de quê? De liberdade. As penas restritivas de quê? De direito. E a pena de quê? Ai, que bacana. Até já sabe a pena de multa. Quem vai executar, quando e se pode converter em pena privativa de liberdade ou não. Falei com você, se tiver uma pena privativa de liberdade, pode ser substituída por uma pena restritiva de direito? Pode ou não pode? Desde que seja um crime até 4 anos e seja com ou sem violência. Tem que estar tudo na tua cabeça. Tatuado na cabeça. Então, caramba, André, se cair na prova pena, o que eu vou pensar? Cara, o pacote de crime está falando o seguinte, olha, antes do processo, transação penal e acordo de não persecução penal. Ainda tinha aquele plea bargain que o Moro queria, que o nego cortou a asa dele. Não é isso? Qual é que eu posso fazer plea bargain? Qualquer crime. Posso transacionar com a pena. Olha, tua pena é de 20, quer tomar uma de 4? Tá bom, só 4. O nego vetou. Tá claro? Agora, André, o que você está falando? Estou falando o seguinte, as penas restritivas de direito e multa podem ser substituídas, gente? Pode ou não pode? Eu pego a pena privativa de liberdade e substituo por essa. Posso ou não posso? Já falei com vocês. Por último, quais são as penas privativas de liberdade? Nós temos quantas penas privativas de liberdade agora? Nós temos apenas o quê? 2. Ou tem a pena de reclusão ou pena de quê? Detenção. Qual é a diferença? Que a pena de reclusão eu cumpro em quantos regimes? Aberto, semiaberto, no regime o quê?
E a de detenção só no regime semiaberto, no regime o quê? Aberto. Por último, professor, quando que eu meto o cara no fechado, semiaberto ou aberto? Aí eu tenho que analisar o artigo 33 do Código Penal, só para fechar e a gente terminar isso aqui. André, quando é que eu meto no fechado? Primeiro, gente, vamos tentar entender. O regime fechado fica onde? No presídio. Semiaberto fica onde? Em colônias agrícolas ou colônias o quê? Industriais ou estabelecimento congênere. Cara, tua prova tudo isso, tá? Tô falando coisa que é na prova. E no regime aberto o que, gente? Casa de... Albergue não, casa de... Albergado. Não é albergue não, albergue você pode até hoje. Pô, o cara fica no albergue e tá preso aquela porra lá. Não, casa de albergado. Não é albergue não. Tá claro? Então, André, quais regimes que eu tenho? Fechado, semiaberto e aberto. Posso passear nisso aqui? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Já fica atento, galera. Pensa no teu filho. Preso é filho do Estado, sim ou não? Se deu dúvida na hora da prova, só lembrar teu filho. Meus filhos hoje vivem aonde, gente? Qual é o regime dos meus filhos? De 8 e 6 anos. É óbvio. RDD. Regime disciplinar, diferencia tudo calado, cala a porra da boca e vai na banheira só quando eu mandar. Cala a boca. Regime disciplinar, diferenciado. Se ficar bacana, pode ir fechado? Pode ou não pode? Vou pensar, eu sou o diretor do presídio, sou dono da minha casa. Quem paga as contas sou eu sou o diretor do presídio que manda. Constituição, a porra toda. Para ir para o semiaberto, galera, se eu quiser liberar meus filhos, progredirem, eles vão progredir para o aberto direto ou primeiro eu passo para o semiaberto? Então veja bem, a progressão de regime pode ser saltando ou um menor para o melhor? Significa dizer o seguinte, gente, eu posso progredir do fechado e ir direto para o aberto? Sim ou não? Só pensar no teu filho. Teu filho passa direto para o aberto ou vai aos poucos? Vai aos poucos. Então significa dizer o seguinte, o preso do fechado só pode ir para onde? Para o semi-aberto. Porque a progressão ela é o que, gente? Ela é cada fase uma fase. Agora eu faço a pergunta para vocês. Se o teu filho estiver no aberto, já pegou o teu carro emprestado, tá na boa, tu até empresta um pouco o cartão de crédito para ele e fala, cuidado, não é isso? O puto pega teu carro, bate com o carro e gasta o cartão de crédito da porra toda, só com piranha. Eu te faço a pergunta, ele que tá no aberto, vai passar por semiaberto ou vai direto pro fechado ou pro RDD? É óbvio que vai pro RDD. Não é isso? Vocês estão rindo, mas na prova tu lembra essa porra. Significa dizer o seguinte, André, é possível a progressão por salto, per saltum, a progressão, o preso sai do fechado e vai direto para o aberto ou ele tem que ir para o semiaberto? Progressão não pode o quê, gente? Per saltum. A regressão pode ser per saltum? Pode. Então, André, o que está escrito no artigo 112 da Lei de Execuções Penais? Progressão de regime. Bom comportamento progride, gente? Sim ou não? Progride per saltum? Sim ou não? Porra nenhuma. É na fase seguinte. O artigo 118 fala da regressão. Regressão pode ser per saltum? Pode ou não pode? Pode. Está claro? Então olha só que interessante. André, me tira uma dúvida. Estou querendo entender esse troço aqui. Regime prisional, como é que é? Olha, cara... Aliás, quantas penas eu posso ter? Já sabe que são 3, mas pode ter 300. Tá claro? André, a pena privativa de liberdade, ele fica onde? Ele fica no presídio. Tá claro? Fechado. Mas, André, ele vai progredir? Ele pode progredir? Pode ou não pode? Pode se ele for... Gente, a prisão também serve para ressocializar, sim ou não? Você se ressocializa logo ou paulatinamente? Paulatinamente. Tiro o cara dessa sociedade, coloco numa micro-sociedade e vou paulatinamente o quê? Integrando o cara na sociedade. Vou progredindo paulatinamente. A progressão é aos poucos, sim ou não? Tem que ser. Eu sempre progrido fechado para o semiaberto. André, o preço está no regime aberto. Fez uma merda que dá gosto. Pode regredir fechado? Pode ou não pode? Com certeza. Não é possível progressão per saltum, mas é possível regressão per saltum. Entendeu? Primeira dúvida, já matou. Segundo, André, qual regime que ele vai entrar? Aí já dá para sentir o seguinte, primeira coisa que eu vou analisar é se esse vagabundo é primário ou se ele é reincidente em crime o quê? Doloso. Se ele for primário, qual é a regra? Quantas merdas ele fez na vida? Nenhuma. Então se liga. O que diz o artigo 33? André, o cara que nunca fez merda na vida, quando ele é primário, a condenação dele, ele vai para qual regime? Se for condenado de 0 a 4 anos, qual é o regime dele? Aberto. De 4 a 8 anos, qual é o regime? Semiaberto. Acima de 8, qual é o regime? Regime? Desde que ele não seja reincidente em crime doloso.
Sacaram? Porque tem súmula agora aqui. Então, André, o cara nunca fez merda na vida. Qual é o regime dele? Depende da condenação. Quando era 0 a 4, ele vai para onde? Vai para uma casa de albergado. Se o cara cometeu aqui, colônia agrícola, e aqui, regime fechado. É até bom que você fique esperto, que eu tenho regime fechado, semiaberto e aberto. E na pirralhada? Pirralhada é pena ou medida socioeducativa? Quais são as medidas socioeducativas? O regime fechado deles, qual é o regime fechado deles? Fechado. Internação. Como é que é na pirralhada o regime semiaberto? Semi-liberdade. E o regime aberto da pirralhada? Liberdade assistida. É fácil isso. Que mole, cara. André, pena quais são? Reclusão e detenção. Mas quais são os regimes? Fechado, semiaberto e aberto. Fechado aonde? Presídio, semiaberto, colônia agrícola industrial ou estabelecimento congênere. E regime aberto, casa de albergado. E a pirralhada? Fez merda grande? Internação. Fez merda mais ou menos? Semi-liberdade, que é o semiaberto. Fez merda pequenininha, liberdade, só que liberdade o quê? Assistida, acabou, cara. É óbvio que tem que ter reparação do dano, aquela história toda. Por que você está falando isso? Estou te falando que essa é a regra. Mais um passo. André, e se esse cara for reincidente em crime doloso? Essas regras aqui aplicam-se para quem, gente? Para o cara que é primário. Ou então ele é reincidente em crime o quê? Culposo. André, o que eu falo para um reincidente em crime doloso? 2 pontos agora. Se o cara é reincidente em crime doloso, qual é o regime dele? Regime fechado. André, o cara cometeu um crime 2 anos. É reincidente? Fechado. Presídio, pô. É reincidente essa porra. Veio o STJ, desculpa que eu não lembro a súmula. O STJ falou o seguinte, olha só. Reincidente que comete crime, qual é o regime dele? Reincidente e crime doloso, qual é o regime dele? Regime fechado, vírgula. Porém, se todas as circunstâncias judiciais lhe forem favoráveis, qual é o regime que eu posso meter? Talvez, quem sabe? Semiaberto. Então leva isso para prova. André, qual é o regime? André, o cara fez merda, qual é o regime? Qual é a pergunta que você faz? Ele é primário ou reincidente em crime o quê? Doloso. Eu boto primário ou reincidente em crime culposo. Se o cara é primário ou reincidente em crime culposo, qual é o regime dele? Ele é primário ou reincidente em crime culposo. Qual é o regime dele? Aberto, semiaberto ou fechado? Não sei, depende da merda que ele fez. André, o cara é reincidente em crime doloso. Quer dizer, ele cometeu um crime doloso, foi condenado, não sei qual é o regime, só que ele faz um novo crime doloso. Essa porra é sangue ruim ou não é? Essa porra é uma desgraça. O que falou o Código Penal? Já que você é uma desgraça, independentemente da pena, você vai para qual regime? Para o regime fechado, está conversando contigo. Vai ver uma STJ, indúbio pro réu, favor rei. Se for uma desgraça, é sangue ruim maldito, porque ele é reincidente em crime doloso, mas as circunstâncias lhe são favoráveis, talvez eu bote ele onde? No regime semi-aberto. Está claro? O que mais agora? André, o cara pode progredir? Pode ou não pode? Pode progredir. Olha o artigo 112 da LEP. Já que entendeu, agora você pode ler e entender essa porra aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. A pena privativa de liberdade será executada de que forma, gente? De forma progressiva. Aí, é só você olhar o artigo 118, tá? Que ele fala o seguinte, é só para entender. A regressão, o que está escrito no artigo 118? Ele pode regredir para qualquer regime. Estão entendendo? Quem lê o artigo 118 fala que a pessoa pode regredir para qualquer regime. Então, se o cara estiver no aberto, ele pode regredir para onde? Para qualquer regime. Qualquer regime? O semiaberto ou então regime o quê? Fechado. Agora, quando eu li o 112, ele fala o seguinte, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com uma transferência para o regime o quê, gente? Menos rigoroso. Então, certamente, ele do fechado, ele tem que ir para onde? Para o regime semi-aberto. Tá claro? Já de cara, eu peço para os senhores o seguinte, por gentileza, eu estou deixando de falar uma coisa que não está no pacote, mas que é a prisão que é. Essa porra para cair é uma beleza para cair. Quem vai para o regime domiciliar? Quem vai? Os caras que são maiores de quantos anos? 80. O que mais? Doença grave. Como é que fala? Extremamente debilitado. Tem doença, mas ele não está debilitado. Ele está o quê? Eu não sei o que é isso não, mas está. Tá claro? Tem um cara lá que estava preso, falava que estava com tesão de 30, você lembra?
Tô preso com o companheiro, mas tô com tesão de 30. Legal, então ele não tá com doença, não tá extremamente debilitado. Quem tem tesão de 30, para ficar um pouquinho debilitado, tem que esperar mais uns 20 anos. Não é isso? Mais de 80, outra coisa, mulher grávida. Que gravidez? Quantos meses? Gestante, não interessa. Um dia. Já vai para onde, gente? Mulher grávida, vai, cumpre a pena onde? Em casa. Beleza. Tá claro? Ou então o que, gente? A mulher é responsável por quem? Por pessoa doente mental ou mulher que tem até quantos anos? Até 6 anos. Eu sou responsável por um pivete de 6 anos. É seu filho? Não. Só sou responsável. Casa. Não, mulher que tem 30, mas é porra louca. Ah, vou cuidar também. Ou então se a mãe é mãe de um moleque que tem até quantos anos? Menos de 12. Independentemente se tem o que, gente? Outra pessoa responsável pela sua criação. Então você está me dizendo então que se uma mulher, ela tem um filho de 11 anos, mas tem 30 pessoas para cuidar do filho dela, ela responde processo presa ou solta em casa? Presa ou solta? Tem um filho de 11 anos, mas todo mundo cuida do moleque? Em casa. E se for homem? Também não, só se for o único responsável pelo filho. Isso aqui, se você não achar que isso aqui é o filho do princípio da igualdade, puta que pariu. Não, mulher tem que ficar solta mesmo. Tá bom, desculpa aí. Tá claro? Então se liga nisso aqui. Então, André, quais são os regimes? Fechado, semiaberto, aberto. Pode progredir? Sim. A não ser que haja o que, gente? Prisão o quê? Domiciliar. Então o cara pode progredir do fechado para o domiciliar? Pode ou não pode? Vou repetir. A progressão tem que ser do fechado para onde? Para o semi-aberto. Ele pode progredir do fechado direto para casa? Pode ou não pode? Pode, desde que tenha isso aqui. Sacaram? Então olha só que bacana, André. O regime é fechado, semi-aberto e aberto. Se o cara estiver no fechado, ele tem que progredir para onde? Para o semi-aberto. Pode progressão per salto? Sim ou não? Não. Pode regressão per salto? Pode ou não pode? Pode. Mas tudo que eu falei, bota na mente. Que é possível prisão domiciliar nessa hipótese toda aqui. Tranquilo? E por último, a decoreba, galera, que eu fiz um quadro para vocês. Decorou, não tem mistério. Olha lá. Ó. Olha o quadrinho ali embaixo que eu fiz para você. Então olha o que ele fala, artigo 112. Então o cara pode progredir. Tá claro? Tem que cumprir quanto? Galera, antes era fração. Quanto que era a fração no passado? Eu botei a lei anterior, botei. Olha o 112 lá em cima. Olha o que ele falava. 112. Em cima, redação anterior. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, quando o preço estiver cumprido ao menos quanto tempo? Em cima, o artigo anterior. Tem que cumprir quanto? 1/6 da pena e ostentar o quê? Bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do presídio. Então, no passado, galera, nós tínhamos como? Então, olha só. Sempre falar para os meus alunos. Livramento condicional e progressão de regime. Como é que era no passado? Livramento condicional tem que cumprir quanto? Isso está valendo ainda. O cara é primário e cometeu um crime comum. Tem que cumprir quanto? 1/3. O cara é reincidente, mas cometeu um crime comum. Tem que cumprir quanto? Metade. O cara é primário, mas cometeu um crime hediondo. Tem que cumprir quanto? 2/3. E se o cara for reincidente específico em crime hediondo? Não tem direito à progressão de regime. Isso está no artigo 83 do Código Penal. Tem que decorar essa merda. André, o cara foi condenado. Quanto que tem que cumprir para sair? Agora ele sai saindo ou sai condicionado? Vai embora, mas com condições. Quais condições? Ele vai impor. Cumprir 1/3, sai. Metade, sai. 2/3, sai. Reincidente em crime hediondo específico, porra, sai porra nenhuma. Fica aqui. E agora que me interessa, André, ele pode progredir de regime? Pode ou não pode? Como é que era no passado? Cometeu um crime comum, tem que cumprir quanto? 1/6. Cometeu um crime hediondo. Ele é primário, mas crime hediondo tinha que cumprir quanto? Tinha 2/5. Ele é reincidente em crime hediondo, tinha que cumprir quanto? 3/5. Isso morreu. Livramento condicional morreu? Sim ou não? Não. Crime hediondo morreu? Sim ou não? Não. Morreu. Isso está vivo e isso está morto. Sacou? Então, André, para sair saindo, que é livramento condicional, quanto que eu tenho que cumprir? 1/3, metade, 2/3. Já decorou já. Tá claro? Aí fiz o quadrinho para te ajudar agora. André, quando é que o cara sai do regime fechado e vai para o semiaberto? Em que hipóteses? Aí decora, ó. 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Decora essa merda que esse quadro te ajuda a decorar. Olha aqui, ó. Olha o quadrinho que eu fiz pra você, ó. Decora essa merda, não esquece isso.
Olha a ordem. Primeiro decora a sequência, gente. Qual é a sequência? 8 coisas. Qual é a sequência? 16, o que mais? 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. 16, 20, 25, 30. Faz uma barra. Depois, 40, 50, 60, 70. Molinho, olha aqui, ó. 16%, gente, é o quê? O cara tem que ser o quê? Só coisa boa. Quais são as duas coisas boas? No quadro, ele é primário, mas foi um crime o quê? Sem violência contra a pessoa. Quantos por cento? 16. 20% é o quê, gente? É um crime tranquilo, mas ele é o quê? Ele é réu reincidente. Logo embaixo, 25, ele é o quê, gente? Ele é primário, mas é um crime o quê? Com violência grave ameaça a pessoa. E o pior, 30%, reincidente, um crime o quê? Com violência. Lembrou, porra. 16, 20, 25, 30. Faz um barrão aí. Porque 16, 20, 25 e 30 é para qual crime? Crimes comuns. Primário sem violência, reincidente sem violência, primário com violência, reincidente com violência. Mas qual crime? Crime de boa. Barramos agora. 40, 50, 60, 70. Olha aí agora, ó. Oh, meu Deus, 10% já. 40%, gente. Ele é primário, mas cometeu o quê? Um crime hediondo, 40%. Metade da pena, gente. Ele é primário, cometeu o quê, gente? Crime hediondo, mas teve o quê? Morte, ou ele é o quê? Líder de organização criminosa. 60%. Ele é reincidente, cometeu o quê? Crime hediondo. E o pior é o quê? 70%. Ele é reincidente, cometeu crime hediondo e houve o quê? Acabou, galera. Não é mole? Lembra, sabe? Deu dúvida na prova? Faz o quadro. O quadro ajuda, entendeu? Caramba, eu tenho 2 quadros. 16, 20, 25, 30. Que crime é esse aqui? Comum. 40, 50, 60, 70, crimes o quê? Hediondo, acabou. E quais são as variantes? Nos crimes comuns, se ele é primário, se ele é reincidente, crime com ou sem o quê? Violência. E aqui, nos crimes hediondos, se ele é primário ou se teve o quê? Morte. Acabou. Não é mole isso? Tem um aluno que espera, porrada de percentual. Pensa, rapaz, a lei tem um sentido, cara.